Olá, eu me chamo Solane Carvalho e sou presidente do grupo Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. Hoje nós temos o prazer, a alegria de estar reencontrando a nossa querida Neriana, fonoaudióloga. Neriana, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. É um prazer tê-la conosco, viu? O prazer é todo meu, Solane. Que bom estar de volta aqui com você. É um prazer, viu? O prazer é todo nosso, querida. Gente, a Neriana é fonoaudióloga, especialista em gerontologia e neurociências e fono hospitalar e disfagia. E hoje o nosso tema é um tema super importante, super relevante. Nós vamos falar sobre disfagia. Olha só, um sintoma que está presente em várias patologias, não é? Isso. Um tema super importante, né, Solane, a gente bater nessa tecla, principalmente nas doenças autoimunes, que tem a ligação é muito pouca, você não encontra muitas pesquisas, muitos assuntos ligados a essas questões. Então, é sempre bom a gente ficar reforçando a importância, divulgar, fazer com que as pessoas entendam o que é a disfagia, para caso apareça alguns sintomas, ela já identificar aqueles sintomas, já saber o que é, já saber como procurar ajuda. Não é? Verdade, é verdade. Não somente para o profissional, mas a pessoa que... A pessoa, isso. Porque muitas vezes ela tem engasgos ou alterações na mastigação e não percebe, né? Exatamente. E já explicando para as pessoas o que é disfagia, Neriana. A disfagia, Solane, é toda qualquer alteração de deglutição, né? Quando você tem alteração de deglutição, alteração para engolir, que vai da boca, você sente sintomas na boca, você sente sintomas aqui na faringe, sintomas na laringe, então toda alteração que você tem para engolir alimentos ou líquidos é a disfagia, certo? Eu trouxe aqui até uma imagem para a gente explicar melhor, ó. Nós temos dois caninhos aqui, né? Um é o esôfago e o outro é a laringe. A laringe fica na frente do esôfago. O normal do alimento ou do líquido é entrar pela boca e escorrer pelo esôfago. Quando ele faz o caminho, esse primeiro caminho, quando ele tenta entrar na laringe, nós temos a disfagia. Ah, que coisa interessante, Meriana. Então, quer dizer, o alimento líquido ou sólido entra. Isso. E entra pela boca, passa pela nossa faringe e deve escorrer pelo esôfago. Sim. Certo? Nós temos um mecanismo de proteção fechada, a epiglotise baixa, a nossa laringe fecha e abre o espaço para o esôfago, onde vai descer o alimento sólido ou líquido, certo? Sim. Quando ele vem por aqui, passa na faringe e tenta entrar na laringe, aí nós temos a disfagia. Puxa vida, que é uma dificuldade muito grande e muito preocupante, não é? Preocupante, exatamente. A laringe, você vê que a continuação da laringe é a traqueia. Então, se esse alimento entra pela laringe, ele pode parar nos nossos pulmões. Nossa. E aí vem infecções, pneumonias, né? Traz uma série de consequências negativas. E pode ser bem grave, né, Neriana? Gravíssimo, porque é aqui por onde a gente respira. Se for um alimento sólido, ele pode obstruir a passagem do ar e sufocar. A pessoa pode sufocar. Nossa. Se for um engasgo com alimentos sólidos, né? Nossa, nem pensar. E a sensação, para quem já passou por isso, quem já engasgou, sabe? Eu acho que muitas pessoas já passaram por isso, né? Realmente é uma sensação horrível, não é? E isso é muito desconfortável mesmo, e é um risco sério, né? Um risco de saúde, de óbito sério, que nós temos que ter todo cuidado, pensar nas prevenções, no tratamento, porque realmente é sério, muito sério. Pois é, e Neriana, pensando nessa questão, por exemplo, na disfagia de repetição, que é o que costuma levar a pessoa a buscar uma ajuda, né? Porque uma coisa é você engasgar um pouco uma vez e depois nunca mais, mas essa alteração de repetição
leva a pessoa a querer buscar ajuda, não é isso? Que Isso. profissional, que especialidade ele vai procurar? Solane, os profissionais de saúde habilitados a diagnosticar disfagia é o otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo, certo? Mas qualquer outro profissional de saúde pode identificar os sintomas da disfagia e aí encaminhar para o profissional adequado para a gente fazer a avaliação. Para tentar descobrir as causas, né? As causas, são inúmeras as causas, são inúmeras alterações, né? A disfagia não é uma alteração única, ela pode ocorrer na fase oral, ela pode ocorrer na fase faríngea, ela pode ocorrer em várias etapas da deglutição, porque a deglutição completa, ela passa por várias etapas. Então, a disfagia pode acontecer em qualquer uma dessas etapas. Por isso, a importância do diagnóstico pelo profissional correto. Exato. Bom, isso é fundamental, né? É fundamental. E a gente falou em fonoaudiologia, né? Será que todo mundo sabe o que é a fonoaudiologia, Neriana? A fono é o amor da minha vida. Que lindo isso. Não, a fono, Solane, é a ciência que estuda todo o processo de comunicação humana e a deglutição. Ela envolve, né, o tratamento, o diagnóstico, a habilitação e a reabilitação, desde o recém-nascido até o idoso. A gente atende todo esse público nas questões da deglutição, da comunicação, de linguagem, de audição. Puxa, que bacana isso. Um trabalho muito completo, muito amplo, né? Muito maior do que a gente imagina, né? Na fonoaudiologia, a gente tem 14 especializações. Né? Não é todo fonoaudiólogo que atende disfagia. O ideal é que você procure um fonoaudiólogo que seja especializado em disfagia. Né? Porque nós temos profissionais que atuam na fonoeducacional, por exemplo, que não vai entender muito bem das questões ligadas à disfagia. Nós temos e até estuda isso na faculdade, mas você sabe que faculdade é um aprendizado muito generalista, a gente sai, né, com um pouquinho de cada um. O ideal é que o profissional se especialize após a faculdade e realmente trabalhe naquela área. É verdade, a gente vê, por exemplo, fonoaudiólogos especialistas em voz, não é? Isso, em voz, linguagem, na audição mesmo, que são os audiologistas. Então, cada um tem a sua especialidade, a disfagia é uma das nossas especialidades, e o ideal é que você procure um profissional especializado. Exatamente. Muito importante isso, porque a pessoa que vive esse problema com repetição, ela busca saídas, né? Isso. Ela busca saídas. E falando na disfagia, Neriana, quais são as formas de apresentação da disfagia? Pronto. Nós temos a disfagia neurológica, que é onde envolve qualquer alteração no encéfalo, né, no nosso sistema nervoso central, e aí a disfagia vem como consequência dessa alteração neurológica. Nós temos as disfagias mecânicas, que geralmente são pacientes de câncer de cabeça e pescoço, que precisou retirar alguma estrutura, precisou tirar um pedaço do lábio, precisou retirar um pedaço da língua, precisou retirar um pedaço do palato, né, do céu da boca. Então, essas são disfagias mecânicas. Nós temos disfasias psicogênicas, que são alterações psicológicas, e nós temos também disfagias iatrogênicas, que é quando medicações causam alteração na musculatura, que envolve o mecanismo da deglutição, causando a disfagia também. Puxa vida, bem amplo, né? É bem amplo, quer dizer, muito importante descobrir a causa, né, Neriana? A causa é o principal, de onde a gente parte tudo. Todo tratamento é baseado na causa. E, Neriana, quando nós podemos desconfiar de que os engasgos podem representar algo mais sério? Quando ele não é fortuito, quer dizer, ele não aconteceu, ele acontece com certa frequência ou com intensidade. Isso, é justamente isso que você falou. É normal nós
Vale, meu Deus, engasguei agora. É normal a gente engasgar esporadicamente. Mas quando esse engasgo se torna muito comum, prejudicando a sua alimentação, o seu estado nutricional, prejudicando o seu estado de hidratação, quando você sente dificuldade de respirar durante a sua alimentação, aí já é hora de ficar alerta, porque alguma coisa tem por trás disso. Ou né? frequência, Não é, né, Liliana? a frequência cardíaca aumenta, geralmente, né? Você tiver... É porque, geralmente, as pessoas não fazem essa monitoração frequentemente, né? De saturação de oxigênio, nem de frequência cardíaca, mas são sinais importantes dentro do diagnóstico da disfagia, porque a frequência cardíaca tende a aumentar, a saturação tende a cair. E essa frequência também dos episódios de engasgo, né, é um sinal, né, Miriam? Muito, muito forte. Um sinal muito forte. Quando você, a cada refeição que você faz, você apresenta um engasgo, é um sinal fortíssimo de disfagia. Porque é comum a gente engasgar uma vez ou outra. Quando começa a engasgar todos os dias, você vai beber água, você tosse, você engasga, é um sinal preocupante. Muito preocupante, né? Muito preocupante. E a disfagia, a gente está aqui falando como sintoma, ela de fato, então, é sintoma de algumas, pode ser sintoma de algumas patologias, né, Miriam? Geralmente ela é um sintoma, né? Ela vem, alguma coisa tem por trás. Elas são sintomas, ela é o sintoma, Solane, de doenças neuromusculares, de cânceres de cabeça e pescoço, de traumas de cabeça e pescoço, certo? Nas doenças autoimunes, a gente tem a questão muscular, que às vezes afeta a questão muscular. Então, doenças que alterem a musculatura também pode trazer a disfagia. Cartilagem também, né? Cartilagens também. Na nossa laringe, nós temos cartilagens importantes que fazem parte do processo de deglutição. Então, qualquer coisa que altere essa musculatura, o sensório, né? A parte sensória, e as cartilagens, pode causar disfagia. Pode causar disfagia. A gente tem que estar muito atento, porque é um sintoma até, no que se refere a doenças autoimunes que afetam a cartilagem, é um sintoma pouco descrito, mas que a gente sabe que existe. Exatamente. Mais comum que é pouco descrito, né? A gente não encontra muita relação na nossa literatura, mas é importante a gente promover esse conhecimento para as pessoas identificarem o que elas têm. E observar que aquilo ali não é natural, né? Não é natural que você engasgue. Não é. Eu bato muito nessa tecla. Não é normal as pessoas engasgarem. Não é normal. Né? Você vai beber uma água, você vai beber um suco, você vai beber o seu café, você vai comer e engasgar com frequência, não é normal. Procure ajuda. É verdade. Procure mesmo, porque os riscos são muitos, né, Miriam? Isso. E são riscos graves, né? Eu costumo dizer que na fono, a única área que realmente leva o paciente ao óbito é a disfagia, porque ele pode realmente morrer sufocado, morrer por causa de uma pneumonia, por causa de aspiração daquele alimento, daquele líquido. Então, é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado mesmo. É verdade, é verdade. Por isso eu acho tão importante a gente estar aqui falando sobre esse sintoma que atinge tantas patologias, né? E, Neriana, no caso, a disfagia... Patologias, Solange, perdão, desculpa. Mas patologias cada vez mais comuns, né? A gente está aqui no seu canal, que fala de uma doença rara, mas a disfagia em outras doenças está cada vez mais comum. Então, a gente tem que ficar de olho mesmo, ficar alerta. Alerta, tanto o profissional de saúde quanto o próprio paciente, né, Neriana? Sim, exatamente. E, Neriana, a disfagia, ela ocorre somente com alimentos sólidos? É uma pergunta assim, simples, né? Mas muitas pessoas têm essa dúvida. Não, ela ocorre... Geralmente, ela começa com os líquidos, né? Porque os líquidos, a gente precisa de um controle maior. Na hora que a gente bota a água, o suco, ou o café, ou o chá na boca, a gente precisa de um controle motor oral maior. Então, geralmente, ela ocorre
Primeiro com os líquidos. É mais comum a gente achar os sintomas inicialmente com os líquidos, a água principalmente. Que coisa! Então, ele inicia assim, né? Geralmente, né? A gente, dependendo da patologia, dependendo da avaliação, a gente vai conseguir orientar essa questão melhor. Mas, geralmente, inicia com os líquidos. Mas eu já atendi pacientes que se alimentavam super bem com líquidos e engasgava com sólido. Então, assim, não é uma regra, né? Geralmente é com os líquidos, mas ela acontece no líquido, no pastoso, no sólido, acontece em todas as consistências. E nós estamos falando desses sintomas e a gente fica se perguntando quais são os exames para diagnosticar esses tipos de disfagia e suas causas. Pronto. O diagnóstico, Solane, ele é clínico. Quem vai fechar o diagnóstico é o fonoaudiólogo após a avaliação, ou o otorrino também após a avaliação. Na avaliação, a gente observa o paciente se alimentando, a gente observa o paciente ingerindo todas as consistências, a consistência líquida, a consistência pastosa e a consistência sólida. A gente coloca o esteto, ausculta a deglutição, ausculta os ruídos após a deglutição, e nessa avaliação, que eu estou falando muito por alto, mas ela é um processo um pouco mais demorado, a gente já fecha o diagnóstico de disfagia ou não. Mas nós temos, sim, alguns exames complementares, às vezes, para dar um maior direcionamento na terapia, a gente solicita, mas é muito raro a gente precisar solicitar esses exames, certo? Na avaliação mesmo, a gente consegue fechar o diagnóstico. Mas nós temos a VED, que é a videoendoscopia da deglutição, que é feito por um otorrino também, e nós temos a videodeglutograma, ou videofluoroscopia, que é o mesmo exame, só que áreas no país, um chama de videodeglutograma, outro chama de videofluoroscopia, que é feito pelo fonoaudiólogo. Então, esses dois exames nos ajudam quando a gente precisa de alguma informação complementar, mas, normalmente, o diagnóstico é fechado na avaliação clínica. Sim, sim. Esse exame de videoendoscopia da deglutição, eu já fiz, eu sei como explicando para as pessoas, ele não precisa de sedação, nada disso. Não. Mas inclusive, você precisa estar bem acordado, porque você vai se alimentar durante o exame, né? Porque você tem que realmente você experimenta alimento sólido, líquido, pastoso, né? E vai sendo tudo filmado. Coloca uma câmerazinha pelo nariz, né? E vai filmar a gente consegue filmar essa região aqui, ó, exatamente essa região. O que está acontecendo nessa região? A videofluoroscopia, ela é um pouco mais avançada, né? A gente faz um raio-x, a gente consegue ver o paciente exatamente nessa posição que eu estou lhe mostrando. Então, a gente vê o alimento entrando na boca, a gente vê todo o processo de mastigação, a gente vê a deglutição e onde o alimento está escorrendo. Se está escorrendo pelo esôfago ou se está escorrendo pela laringe. Na videofluoroscopia, a gente consegue ver toda essa imagem aqui. Eu tive a oportunidade de ver um exame assim, realmente a imagem é bem clara, né? Nós temos algumas contraindicações para esse exame, porque o paciente precisa usar o bário e nem todo paciente pode. Contrário. O bário. E aí, a VED, né, é o mais comum. Quando a gente precisa solicitar, a gente solicita a VED até por custo também, que ela é um pouco mais barata do que a videofluoroscopia, mas os dois exames são excelentes. É verdade, importantíssimos, né, Neliana? Importantíssimos, né? Neliana, quais são, né, os tratamentos para a disfagia? São muitos. Eu não tenho nem como lhe dizer quais são os tratamentos para disfagia, porque, como eu lhe disse, a disfagia ela pode ocorrer em qualquer fase da deglutição. E após identificar onde está ocorrendo essa alteração, a gente vai tratar justamente essa fase. Então, o tratamento, eu só posso dizer qual é após avaliar o paciente. Eu atendo inúmeros pacientes de disfagia. Nenhum tratamento é igual. Que coisa, né? Todos são diferentes.
Interessante isso, né? Porque depende muito do quadro geral do paciente, né? Da Quadro geral, causa. da causa, da doença de base. Tem doença de base? Não tem doença de base? Eu estou atendendo uma paciente agora que ela tem 97 anos, ela tem mais saúde do que eu, Solane. Ela não tem nada, nenhuma doença de base, mas com a idade, a nossa musculatura também vai perdendo a força, vai ficando mais fraquinha. Então, ela engasgou bebendo água, a primeira vez. Teve uma dificuldade respiratória muito grande. A segunda vez, ela engasgou se alimentando na hora do almoço. Aí a família, não, opa, tem alguma coisa errada, a gente precisa pedir ajuda. E aí eu fui, né, comecei a intervenção para tratar só essa parte da fraqueza muscular mesmo, que é da idade, né, inerente à idade, né? Ela não tem nada neurológico, não tem nada, nenhuma doença de base, mas apresentou essa fraqueza que é comum entre os idosos, principalmente ela que já tem 97 anos, e aí apresentou a disfagia. E aí, é verdade, é verdade. Eu sei bem como é. A fraqueza muscular no idoso é comum, né? E nas doenças neuromusculares causa muita disfagia, né? Causa. Demais. Quando é nessa área aqui, né? É o público maior. É o público maior, são o público das doenças neuromusculares. Neuromusculares. Uma hora ou outra vai ter disfagia. É verdade, em alguma etapa, às vezes em está uma algum fase, momento, quando você está um pouco mais fragilizado, né? Às vezes a doença se manifesta com mais força, e para quem fez um esforço grande, ou teve até um estresse emocional, porque isso também afeta, também, né? Nós temos a disfagia psicogênica, que é alterações psicológicas, que qualquer coisa pode causar essa disfagia. Nossa. E Neriana, a gente falando em disfagia, a gente pensa na pessoa que está vivendo aquilo, né? Para a pessoa que apresenta um quadro crônico de disfagia, há recomendações, tipo manobras que podem ser feitas para minimizar ou até evitar esses episódios? Tem. Eu quero só corrigir um pouquinho esse quadro crônico de disfagia. Né? Dependendo da sua doença de base, você não é para apresentar um quadro crônico de disfagia. Ela vai tem o tratamento, após o tratamento, você retoma a sua alimentação na consistência mais segura para você, e o ideal é que essa disfagia não volte. Né? Após o tratamento, ela tende a melhorar e você se alimentar ou de todas as consistências, ou as consistências que ficaram determinadas serem seguras para você, né? A gente tem acompanhamento alguns pacientes pelo resto da vida, porque são doenças neurodegenerativas. Nessas situações, sim, existe um quadro crônico, mas, né? Porque aquilo ali vai só, o quadro neurodegenerativo, ele vai só piorar com o passar do tempo. Então, a gente inicia a intervenção e geralmente vai até o final da vida daquele paciente. Então, né? Esse quadro crônico de disfagia, com o qual o paciente tem que, de alguma forma, ele convive com episódios de disfagia, isso existe, né? Ele vai ter a disfagia, mas ele não vai apresentar mais os engasgos. Ele tem a disfagia porque, por exemplo, ele vai se alimentar só de pastoso, para sempre. A consistência segura para ele vai ser pastoso, vai evitar que ele engasgue. Então, ele se alimentando de pastoso, ele não vai mais apresentar engasgo. Tem a disfagia... A não ser que evolua, né? Assim, digamos. A não ser que evolua. Mas se ele tiver em acompanhamento fonoaudiológico, não vai evoluir. Né? Ele vai conseguir manter aquela consistência por um bom tempo. Eu tenho uma paciente que ela se alimentou até os 98 anos dela. Ela tem um quadro de doença de Alzheimer, já estava muito avançado, mas ela se alimentou de pastosos de forma segura até os 98 anos. Após os 98, ela não quis mais se alimentar.
por opção dela e pelo quadro também da doença. Né? Da demência, provavelmente. Da demência, eu já estava muito avançado, não é nem questão de ir por opção dela, porque ela já não tinha mais essa percepção de escolha. Mas ela se recusava a se alimentar. Então, foi passada uma via alternativa, ela está com 100 anos, ótima, e eu vou lá todos os dias ver ela. Né? A gente tem que pensar também, nesses pacientes, em questão da saliva. A saliva... a saliva também causa engasgo, também causa problemas, também causa pneumonias. É verdade. Né? Eu ia falar sobre isso. Aí parece uma coisa, como assim saliva? A saliva é uma gotícula. Mas como uma gotícula você pode engasgar? Pode. Pode sim. Pode. E eu falei na crônica, pensando muito nas doenças neuromusculares, Miriana, onde essa fraqueza muscular quase sempre é progressiva, né? Em patologias neuromusculares. Então, você convive com uma dificuldade que ela pode estacionar, às vezes estaciona, às vezes você fica muito tempo sem ter uma manifestação, mas ela pode voltar. Eu estou falando isso, gente, as pessoas vão dizer, mas por que a Solane está falando isso? Porque além de ser portadora, de ter a policondrite recidivante, eu também tenho uma patologia neuromuscular progressiva, né? E eu convivo com essas questões que a gente está aqui conversando, e eu sei que a gente estabiliza por um tempo e de repente volta, aí trata de novo, intervém e tal. E nesse sentido é que eu falei na questão crônica, né? Pensando nas pessoas com patologia neuromuscular. Solane, agora me lembra a pergunta que tu fez. Querida! A pergunta era que, para a pessoa que apresenta um quadro crônico, né, de disfagia, né, as recomendações ou manobras que ela podem ser feitas para evitar ou minimizar os episódios de engasgos. Eu pensei naquelas manobras, Miriana, que a gente costuma até ouvir falar e tudo, mas que podem, de repente, ajudar uma pessoa numa situação dessa. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Uma vez, com engasgos, né, uma fono me disse, se você conseguir, durante o engasgo, porque é uma situação de muita aflição para quem vive. Só quem passa por isso sabe o quanto é difícil. E ela falou, se você puder, tenta suavemente manobrar aqui a sua traqueia, aqui, como se chama aqui? Não, é a laringe. Laringe, a laringe. Né? Tente suavemente, ou então tente abaixar a cabeça, enfim, isso vai variar um pouquinho, mas eu me refiro a essas manobras que a própria pessoa pode fazer e pode ajudar, não é? Sim. Nós temos essas manobras descritas cientificamente, né? Nós temos uma fonoaudióloga que descreveu essas manobras em artigo e elas realmente funcionam. São várias manobras para cada tipo de paciente. A gente tem uma manobra específica para ele, dependendo do nível de consciência, dependendo do nível de demência, se ele é orientado. Então, a gente tem manobras que ele consegue fazer sozinho, manobras que precisam de ajuda, né? Manobras que vão funcionar para determinados casos. Verdade. Vai depender muito da situação de cada um, né, Neriana? Vai depender da avaliação de cada um. Da situação também da pessoa, como você falou, se, por exemplo, a pessoa tem muita idade, está num quadro de demência, enfim, isso já fica mais difícil. Às vezes é acamado, né? Não tem mais aquela mobilidade de braços, né? De todo. É uma situação, tem pacientes muito delicados, né? Verdade. Então, as manobras funcionam, mas funcionam mais para pacientes mais ativos. Quando ele perde um pouco dessa atividade, a gente já tem que buscar outras estratégias. Com certeza, com certeza. E, Miriana, por exemplo, a gente falando em manobra, nessas coisas, diante de uma pessoa que está se engasgando, o que não devemos fazer? Eu não estou dizendo nem assim, o que a gente vai fazer, não, porque às vezes a gente que não conhece, em vez de ajudar, pode piorar a situação, né? Olha, Solane, durante o engasgo, a gente não deve... Uma das coisas é fazer essa manipulação que você fez na laringe. Não devemos. Durante o engasgo, não devemos fazer essa manipulação, porque pode ajudar o alimento a entrar nas vias aéreas e parar lá no pulmão.
O que é que a gente não pode fazer mais? Ofertar água. É muito comum ter uma pessoa engasgando e alguém dizer, bebam água. É, por isso que eu estou falando. Né? Essa que eu falei aqui, Neriana, essa do movimento, a Fono me orientou a fazer eu comigo mesma. Eu comigo mesma. Mas não na hora do engasgo, né? Ela disse, Solane, se você tiver em dificuldade, às vezes com dificuldade, tente mobilizar. E realmente é uma coisa que me ajudava muito. Felizmente, hoje eu não tenho mais essa situação, né? Mas, assim, quando a gente vê uma pessoa se engasgando, isso que você falou é muito importante, porque as pessoas ficam assim, vamos dar um copo d'água, bate na costa, meu Deus, né? Não oferecer água, não oferecer outro alimento para tentar fazer com que o outro que esteja preso desça, né? Porque eu lembro, na minha infância, eu ouvia demais, come um pedaço de banana que vai ajudar a descer. Pois é. Não sei se você ouvia isso tudo, também. A gente ouve de tudo, e vê, porque se você vê uma pessoa se engasgando, sem conseguir respirar, as pessoas ficam desesperadas e acabam querendo fazer coisas que você vê que pode piorar muito, né? Eu acho que isso tinha que ser assim imprescindível. Todas as pessoas tinham que saber essas coisas, né, para conseguir se ajudar e ajudar o próximo, porque às vezes a gente encontra pessoas engasgando em restaurantes, né, na rua. Pois é, e aí a gente tendo esse conhecimento, a gente consegue ajudar o outro. Então, não ofereça água, não ofereça outra comida para tentar fazer com que aquela que esteja presa desça, não dê tapinhas nas costas, não peça para levantar os braços, não. A única coisa que você vai estimular é a pessoa a tossir. A tosse é o nosso mecanismo de defesa do engasgo, certo? Vamos pegar aqui a imagenzinha de novo. Sim. Geralmente a gente engasga nessa região que está aqui quadriculada, que está aqui nesse quadradinho aqui, certo? Aqui da laringe, da traqueia, nós temos fluxo de ar que vem dos pulmões. Fluxo inspiratório, quando a gente inspira, e o expiratório, quando a gente está saindo dos pulmões. Esse fluxo expiratório é o que vai provocar a nossa tosse, e a força desse ar saindo é que vai expulsar o alimento que está entrando no pulmão. Então, a gente tem que pedir para a pessoa tossir. Tussa, 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 até conseguir... Mesmo com líquido? Mesmo com líquido. O líquido, inclusive, é mais fácil. A pessoa tem uma boa força, se a pessoa consegue... Por exemplo, você, né, engasgando com líquido, tossir vai resolver o seu problema, porque você deve ter uma tosse forte, uma tosse eficaz, que vai expulsar aquele líquido da sua traqueia, da sua laringe. Eu confesso que eu não consigo, quando eu estou assim, eu não consigo. Pois você treine essa tosse. Porque os meus... felizmente, gente, eu já estou numa fase ótima, né, da patologia, mas os meus engasgos eram assim, terríveis, terríveis mesmo. Fecha totalmente. Minha respiração... Porque você engasgava com sólidos também? Somente com líquido. Somente com líquido? Somente com líquido. E era uma coisa assim, eu estava na rua, chamava a atenção de todo mundo, porque simplesmente eu não consigo nada, né? E eu começo a respirar com um chiado tão alto e tão forte que todo mundo para ver. Não é uma coisa assim escandalosa. Pois a gente vai treinar essa tosse, viu, Solane? Vamos tossir. O negócio é tossir. Vamos tossir. É tossir. Agora nós eu fiz tratamento, gente. Eu fiz 2 anos e meio de fono e realmente, felizmente, eu estou super bem já há bastante tempo. Ótimo, graças a Deus. Nossa. Essa tosse. Mas eu aprendi assim, algumas coisas e a gente aprende principalmente a prestar atenção, né? A prestar atenção na sua deglutição, né? Sabe, quem tem patologia neuromuscular sabe que tem uma fraqueza, tem uma situação mais vulnerável, então você tem que prestar atenção na sua situação, né? Então, vou deglutir, procuro fazer com atenção.
Exatamente. É uma das coisas que a gente pede muito quando nós temos pacientes nessa situação de disfagia, é que na hora das alimentações, na hora das ofertas de água, tudo que esteja ao redor, que tire a atenção dele daquele momento, seja retirado. Televisão, som, conversas paralelas, então tudo aquilo tem que sair para ele se concentrar na deglutição, na alimentação, para que evite esses engasgos também. Né? Mas voltando a falar do que não fazer, Solange, sim. Continua, estimula a tosse, só que vai ter casos, por exemplo, se for alimentos sólidos, pode ter casos de que só a tosse não vai resolver. Então, o ideal é que todo mundo também aprenda a fazer a manobra de Rayleigh. Né? Por isso que eu estava fazendo essa pergunta, porque a gente... É muito comum a gente ver alguma pessoa engasgando, principalmente em restaurantes, como você falou, e o que não fazer é muito importante, né? E ter essa orientação, né? Que pode salvar uma vida, né? Inclusive, eu estou devendo um vídeo no Instagram dizendo como é que faz a manobra. Vai sair, meu povo. Que bom! Vamos divulgar. Vamos sim, porque é importante todo mundo saber para salva vidas, né? Essa manobra salva vidas. Ela realmente funciona e salva vidas. E tem casos ainda que a manobra não vai funcionar. Então, o que vai funcionar? Ligar para a emergência e dizer a situação do paciente. Paciente tal, está engasgado, já tossiu, já tá perdendo o ar, já fiz manobra, não resolveu, então a emergência tem que ser chamada. Então, uma pessoa fazendo a manobra e outra já ligando para a emergência, porque pode ser que aquela manobra não funcione e ele vai precisar de socorro urgente. É uma situação muito difícil, muito grave e realmente é muito preocupante, né? Tem que se procurar ajuda, tem que se procurar tratamento, tem que se observar se você tem episódios com frequência, como a gente estava aqui falando, uma vez ou outra é uma coisa, né? Uma vez ou outra você engasga, ok, mas com frequência, observando. Com frequência e com a intensidade, né? Frequência e intensidade. Se aquele engasgo já dificultou a sua respiração, já lhe causou algum desconforto respiratório naquele momento, é hora de procurar ajuda. Com certeza. Porque a tendência é piorar. Você não vai melhorar sozinha. A tendência é que esses engasgos piorem e pode ficar mais grave. Então, você tem que procurar ajuda o quanto antes, para a gente resolver o quanto antes. Mariana, porque, na verdade, a gente não pode encarar como natural coisas que não são. Não é natural que você passe mal, não é natural que você sinta dor, não é natural que você engasgue com frequência, não é natural que sua voz mude com frequência. Essas questões, você tem que estar alerta, atenta, e valorizar isso. Não é uma coisa qualquer, né? Isso. Não é? Perfeita a sua frase, perfeita. É exatamente isso. A gente não pode normalizar o que não é normal. Não é, não é. E a gente tem que ter conhecimento, assim, por exemplo, reconhecer, eu tenho uma doença, conhecer a sua doença é muito importante, eu não estou dizendo para ninguém aqui ficar decorando enciclopédias, mas você tem que ter um conhecimento básico da sua patologia, porque aí você começa a reconhecer um pouco mais os sintomas, os sinais, o que está acontecendo com você, e você ajuda o profissional de saúde também. Isso. Não é? Você ajuda, olha, doutora, olha, fala com a fono, né? Ou enfim, com o otorrino, enfim, com um profissional de saúde. Olha, eu estou sentindo isso, estou achando isso estranho, estou duvidando disso aqui, né? Quanto mais informações claras o paciente conseguir passar para a gente, vai atingir o seu prognóstico, né? Vai melhorar o seu prognóstico. Por isso que é importante a gente sempre buscar informações. Buscar informação do que você sente. Informação qualificada, né? Exatamente. Informações corretas, né? Qualificadas, profissionais que realmente saibam do que estão falando, né? Porque tudo isso, você conseguir identificar o que você está sentindo e você buscar ajuda precocemente, o seu prognóstico vai ser outro. Vai ser muito melhor do que se você for adiando, vai chegar num ponto que não vai dar mais para adiar, e o que poderia ter sido tratado de forma mais simples vai ser tratado de forma mais demorada, de forma mais longa, e talvez você não volte ao seu normal.
Talvez isso deixe sequelas que sejam irreversíveis. Então, é importante, quanto antes, você procurar ajuda de bons profissionais para você conseguir melhorar e ter uma vida igual a você aí, ó. Você fez 2 anos e está maravilhosa. Obrigada, Miriam. Olha, eu realmente sou, mas eu sou bem disciplinada com o meu tratamento, com tudo. Eu procuro realmente fazer. Quando eu comecei a ter muitos engasgos, eu procurei imediatamente o otorrino, fiz os exames que eu precisava fazer, passei pela fono, fiquei 2 anos e meio, gente, fazendo fono. Eu acho que até não é todo mundo que segue o tratamento direitinho, eu sou caxias, eu sigo mesmo. Tem que seguir. E a gente vê, né? Você vê o resultado, né? Isso faz uma diferença, né? E é para o seu próprio benefício. Total. Né? Você. Imagine a situação, o que você passava nos momentos de engasgo, que você já disse que eram horríveis. Né? Só quem vive sabe, né? Exatamente. A gente não eu estou aqui, Solane, até com a minha blusa, não sei se dá para ver. Não dá, não. Levanta só um pouquinho, por favor. Dia Nacional de Atenção à Disfagia. Vamos falar sobre isso, Neriana. Dia 20 desse mês de março, né, foi o Dia Nacional de Atenção à Disfagia. Teve muitas campanhas aí pelo Brasil afora. E importantíssimo as pessoas entenderem mais sobre a disfagia. A gente está ficando com casos de disfagia cada vez mais comuns. Muitos pacientes apresentando disfagia. Então, eles precisam realmente entender o que eles estão sentindo e procurar ajuda. Muito importante esse dia de conscientização, aliás, como os dias de conscientização de doenças de uma forma geral, que é o dia que você chama atenção para aquela questão, para aquele problema, para aquela... E você aí começa a coloca informação, difunde conhecimento, fala, chama a atenção do público para aquela questão, porque muitas vezes passa despercebido, né? Eu engasguei aqui, não dei, engasguei de novo, não foi nada. E você não vai, aquilo vai aumentando, vai evoluindo, e é uma coisa que tem que ser olhada com cuidado, né? Muito importante esse dia 20 de março. Dia 20 de março, é o dia de fazer barulho, né? Como em todos os outros dias, de todas as outras condições, né, especiais. A gente tem que realmente fazer barulho nesses dias. Solane, uma coisa muito assim que eu queria até pontuar contigo, que eu vejo muito comum das pessoas que não são mais leigas, né, que não entendem, o que é o engasgo. Né? Porque nós temos engasgos mais sérios, e nós temos pequenos engasgos, que as pessoas geralmente acham que não são engasgos. Né? Então, a gente chega muitas vezes para avaliar um paciente, é como ele está bebendo água, ele engasga? Não, ele não engasga. De vez em quando ele dá umas tossezinhas, mas ele não engasga, não. Só que a mesma... O pigarro já é um sinal de um engasgo, né? Uma tosse, por menor que ela seja, já é um sinal de engasgo. Até desculpe interromper, Neriana, mas me lembrei aqui. Existem pessoas que, para engolir, para beber um líquido, precisam abaixar a cabeça porque não consegue, não tem força, né? Isso já é um sinal também, é uma manobra... É uma disfagia, né? Exato, mas as pessoas não se dão conta. Não entendem. Então, é como eu estava dizendo, eu bebo água, se eu faço... Eu não precisei ter sintomas, ter desconforto respiratório, eu não precisei morrer de tossir, mas eu tossi, é um sinal de alerta. É verdade. Se eu bebi água e fiz... é um sinal de alerta. Alguma coisa tentou adentrar minha laringe e eu fiz o pigarro para expulsar isso. Então, alguma coisa está tentando entrar na minha laringe. Não é porque eu não morri de tossir que não houve engasgo. Houve engasgo. Então, é importante a gente entender que o engasgo, o pigarro faz parte do engasgo, as tosses pequenas fazem parte do engasgo, né? Para você não deixar para procurar ajuda só quando você sentir um desconforto respiratório muito grande. Para você já perceber esses pequenos sinais de que alguma coisa já não está certa. Com certeza, Neriana, super importante isso que você falou. E essa questão mesmo de sentir que tem dificuldade para engolir,
porque muita gente tem dificuldade para engolir e precisa, como eu falei, abaixar a cabeça, precisa jogar o corpo para frente. Parece maluquice, mas não é não, gente. Isso acontece muito, principalmente com patologia neuromuscular. Acontece. Você, por uma questão para buscar força, você, às vezes... A nossa língua, quando a gente vai engolir, a nossa língua faz uma força muito grande para trás, para empurrar o alimento para trás. E, nesse caso, a pessoa está tentando fazer esse esforço todo com o corpo, porque a língua já não está mais eficiente. A língua já não consegue, a musculatura da língua já não consegue mais fazer o seu trabalho sozinha. Então, ele está precisando da ajuda da musculatura do corpo todo para conseguir engolir. Aí, como é que a pessoa consegue fazer uma refeição, um almoço, um jantar, todo desse jeito, sem ter ajuda, sem ter uma orientação? Ela está usando um mecanismo de compensação, né, para aquela fraqueza, ela está jogando o corpo, abaixando a cabeça para tentar compensar essa fraqueza, né? E o líquido descer melhor, quer dizer, são sinais que a gente tem que prestar atenção, né? Isso. E a gente tem que ficar atento também ao estado nutricional, porque se eu passo uma refeição toda me alimentando dessa forma, eu tenho um gasto calórico muito maior do que só a minha língua empurrando esse alimento com força lá para trás. Então, o que eu estou comendo está conseguindo manter a minha nutrição? Se eu estou fazendo um gasto calórico gigante enquanto eu estou me alimentando, aquele alimento que eu estou ingerindo vai ser suficiente para manter o meu estado nutricional, o meu estado hídrico, a minha hidratação? Porque se eu entro numa desnutrição ou numa desidratação, eu vou piorar da disfagia. Né? Então, bem, né? São muitos sinais, muita coisa ligada uma na outra. É importantíssimo. Para viver, a gente precisa se alimentar. E a gente tem que se alimentar com qualidade, a gente tem que beber água com qualidade. E com prazer, né, Neriana? Com prazer, claro. Comer é maravilhoso. Pois com prazer. Você tem que ter bem-estar ao se alimentar, né? Não pode ser um sacrifício. Não pode ser uma dificuldade, né? Comer é um ato social, você se reúne com seus amigos, você se reúne com a sua família para comer, para almoçar, para jantar, para tomar café da manhã. Pacientes com problemas disfágicos tendem a se isolar. Né? Então, é um problema geral, não é só pontual, não é só a deglutição. É o seu estado nutricional, é a sua hidratação, é o seu psicológico, é o seu estado social, não é? A gente tem que cuidar de tudo isso. E para pessoas como, de novo, falando na patologia neuromuscular, né? Mas é porque a gente fala no estado crônico de patologia, né? Para pessoas nessa condição, ela tem que ser, ela vai conviver com isso, gente. Não tem, ela vai conviver com isso. Ela vai se adaptar, vai ter momentos melhores, vai ter momentos não tão bons, quase sempre esses sintomas progridem um pouco, é porque a fraqueza progride. A gente tem músculo em várias partes, né, do corpo. O corpo todo, Não é? Então, você tem que ir se adaptando, prestando atenção, tendo conhecimento da sua patologia. Eu sempre falo com o pessoal do grupo a importância de se conhecer a sua doença, né? De novo, não precisa decorar enciclopédia nenhuma, mas aprenda, conheça seu corpo, conheça, porque você ajuda seu médico, você se ajuda, fica tudo mais fácil, né? Fica tudo mais fácil, exatamente. Não é? É importante a gente bater nessa tecla mesmo. Não é, Neriana? E, Neriana, você gostaria de deixar... Que mensagem você gostaria de deixar, pensando também no dia da disfagia, que foi aí dia 20 de março? Solane, eu sou muito suspeita, porque eu sou apaixonada por essa área. Muito mesmo, muito. Olha, eu tenho o prazer de ver uma pessoa voltando a se alimentar por via oral de forma segura. Para mim, aquilo ali, eu ganhei meu dia. Que eu bom, fico né? super feliz, muito feliz mesmo. Então, assim, o dia de atenção à disfagia é muito importante, realmente, como eu disse, é o dia de fazer barulho, mas todos os dias são importantes na sua vida. Então, use todos os seus dias para você prestar atenção em você,
se cuide, se ame, se ache maravilhosa, mas preste atenção aos sinais do seu corpo, né? O que o seu corpo quer dizer? Porque você se ajuda, você ajuda o profissional que quer lhe ajudar também, né? E você vai ter um prognóstico muito melhor. É um benefício para você. Então, vamos prestar atenção aos pequenos sinais, ficar atentos a mudanças de voz. Na disfagia, a gente também tem uma mudança vocal, né? Que quando a gente se alimenta e o líquido, o alimento chega até as pregas vocais, a nossa voz sai molhada, como a gente costuma dizer, né? Voz molhada. Então, a gente tem alteração de voz também. Eu sei que na policondrite é comum as disfonias também, né? Então, vamos ficar atentos a esses sinais, procurar ajuda o quanto antes para resolver da melhor forma possível para vocês. Com certeza. Aprendendo a reconhecer a doença, como você está, em que etapa você está, e o que você pode fazer para manter esse bem-estar e contribuir para que a evolução da doença tenha um mínimo de impacto, né, na sua vida, né? Se ela tiver que... A gente tem que se aceitar, né, na forma que nós estamos, mas a gente tem que sempre procurar melhorar. Não é porque você tem uma doença neuromuscular que você, pronto, tem uma doença neuromuscular... qualquer doença, Neriana, qualquer doença. Qualquer uma, mas... O que eu quero dizer é que você aceite a sua condição de ser um portador de uma doença neuromuscular, mas que você busque melhorar, né? A gente tem opções, milhões de opções de tratamentos hoje. Graças a Deus, a nossa medicina está muito avançada. A gente só tende a aparecer coisas novas, tratamentos novos. Nós temos um tratamento hoje na fono também, a neuromodulação, né, onde a gente coloca eletrodos e vai modulando, e isso é maravilhoso, e a gente tem que aproveitar esses tratamentos que aparecem. Então, aceite a sua condição, mas busque melhorar, né? Busque bons tratamentos, busque bons profissionais que vão lhe ajudar a passar por aquele processo de forma mais fácil, mais seguro e mais objetivo, para você conseguir realmente se sentir melhor. Com certeza, e olha, Neriana, isso para todas as patologias, né? Eu acho que geral, geral, até porque, como eu tenho duas patologias, né? Duas não, eu tenho três, na verdade, que eu tenho duas doenças autoimunes. Uma patologia neuromuscular e a sequela de pólio, né? De poliomielite, que eu tive pólio, e sou portadora dessa patologia neuromuscular, e eu vou te falar, é uma grande escola, a gente aprende, vai se adaptando, vai aprendendo com o seu próprio corpo, e principalmente vai buscando qualidade de vida, né? E por isso é que eu trabalho muito com a questão da policondrite, para que a gente tenha qualidade de vida, conhecendo a doença, principalmente quando a gente fala em doença rara. A doença rara é muito esquecida, ninguém fala nela, né? Quando a gente fala em algumas patologias, você tem maior conhecimento circulante, mas doença rara não é assim. Então, a gente tem que realmente lutar para ficar bem e para, de alguma forma, ajudar também outras pessoas, né? Exatamente. Solane, o seu trabalho é maravilhoso. Oh, amor! Eu sou uma fã, eu sou sua fã. Obrigada, querida. Igualmente, eu adoro o seu trabalho, admiro demais seu trabalho, sigo lá, curto tudo que é post que você coloca lá no Instagram. Admiro muito seu trabalho, sua dedicação, seu amor pelo trabalho, pelo que você faz. Realmente. E isso faz toda a diferença, né, Neriana? E isso, a gente, desde a primeira live, felizmente, né, a gente sempre se deu bem. Nossa, olha o trabalho da outra, olha que bacana. Não, estou aqui sempre que você quiser me chamar para cá, estarei aqui com você. Obrigada, igualmente, a gente com você, porque é um trabalho muito importante, a gente sabe da importância desse trabalho, sabe da importância de se falar sobre esses temas, são temas que a gente tem que falar, tem que levar informação, as pessoas têm que ouvir, falar, tirar dúvidas, né? Isso, exatamente. É super importante. Tirar dúvidas.
Estou à disposição para quem tiver dúvidas sobre disfonia, sobre disfagia, certo? Quem tiver dúvida, é só entrar em contato comigo. Se não te souber como entrar em contato comigo, entre em contato com a Solane, que ela sabe. Então, estou à disposição para tirar qualquer dúvida que qualquer pessoa tenha. Obrigada, querida. Eu ia mesmo te perguntar se você gostaria de falar do seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, você gostaria de... Tenho. O Instagram é @fono, N de Neriana, Rocha, N Rocha, né? Fono, N Rocha. Então, entrem lá, qualquer dúvida é só mandar mensagem, que eu vou responder com o maior prazer. Ah, querida, muito obrigada. É muito bom, sempre muito bom estar com você. Você dá uma aula assim, bem didática. Eu acho que é muito importante que a gente tenha essa linguagem mais direta para que as pessoas consigam entender cada detalhe. Eu faço questão de perguntar o que é fonoaudiologia, o que é disfagia, porque pode parecer... mesmo, mas muita a gente tem que atingir todo mundo, tem que atingir todo o público. Tem pessoas que não vão saber o que é e vão aprender agora. É verdade, é verdade. Neriana, querida, foi mais uma vez um grande prazer te receber. Estamos aqui sempre à disposição. Não tem como te agradecer por essa aula fantástica, querida. Nossa, muito importante. Estamos aqui sempre que você precisar, viu? Eu digo mesmo para você, viu? Tenho um carinho enorme, realmente acho o seu trabalho maravilhoso. Realmente sou fã e sempre que você precisar, estarei aqui. Obrigada, querida, igualmente. E olha, a todos que nos assistiram, muito obrigada, viu? Peço que se inscrevam em nosso canal no YouTube, nós lá temos várias informações sobre a patologia, a policondrite recidivante. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Eu costumo dizer que essa jornada é de todos nós, né? Nosso site aqui embaixo, policondriterecidivante.com.br. Muito obrigada a todos, Neriana, querida. Um prazer, espero que muitas outras oportunidades surjam, que a gente possa compartilhar outros momentos, né, de troca. Com certeza. Muito obrigada. Com certeza. Tchau, boa noite. Tchau, gente.